3 vezes ele a tocou naquela noite. 3 vezes ela tremeu sob suas mãos como uma folha presa em uma tempestade, sua respiração saindo em ofegos, que soavam quase como orações na escuridão de sua suíte particular. 3 vezes, Dante Moretti tomou o que acreditava ter sido oferecido livremente, o que pensava fazer parte do jogo, parte da sedução que seus inimigos haviam orquestrado. Mas quando o amanhecer rompeu as janelas do chão ao teto de seu penthouse e ele viu a mancha carmesim se espalhando pelos lençóis de seda negra, o homem mais temido de Nova York sentiu seu mundo inclinar em seu eixo. Suas mãos que haviam apertado gatilhos sem hesitação e assinado sentenças de morte sem remorso, começaram a tremer enquanto ele encarava a prova da inocência dela. O sangue nos lençóis não era apenas a prova de que ela havia permanecido intacta, era a prova de que tudo o que ele acreditava sobre ela, toda suposição que fizera, toda justificativa que usara para levá-la para sua cama, era uma mentira. E naquele momento, olhando para a forma dela dormindo, com seu cabelo escuro espalhado sobre o travesseiro como tinta derramada, Dante percebeu que a garota que ele acreditava ser uma arma enviada para destruí-lo havia, na verdade, se tornado a única coisa capaz de salvar sua alma amaldiçoada. Se você quer descobrir como um caso de identidade equivocada no coração do submundo de Nova York transformou um chefe da máfia implacável e uma garota inocente em algo que nenhum dos dois esperava. Inscreva-se agora e deixe um like se você acredita que até os corações mais sombrios podem encontrar redenção. Conte nos comentários de onde você está assistindo. Seu apoio significa tudo e mantém essas histórias vivas. 72 horas antes, a chuva caía sobre Manhattan como balas, cortante e implacável, transformando as ruas em rios de neon refletido que pintavam a noite em tons de vermelho e azul. No distrito da Meatpacking, onde a fachada cintilante da cidade dava lugar a verdades mais antigas e sombrias, um SUV preto parou em um armazém que não tinha nenhuma placa, nenhuma indicação do poder que residia dentro de suas paredes de tijolos. Este era o território de Dante Moretti, o coração de um império construído com sangue e lealdade, onde as regras do mundo civilizado não tinham efeito. Lá dentro, o armazém havia sido transformado em algo entre uma fortaleza e um palácio. Paredes de tijolos expostos eram adornadas com obras de arte inestimáveis, roubadas ou compradas. Ninguém perguntava qual. Móveis de couro sobre pisos de concreto polido, e o ar carregava o cheiro de charutos caros e dinheiro antigo. Era ali que Dante conduzia os negócios, que não podiam ser feitos em salas de reunião, onde problemas eram resolvidos com métodos que jamais apareceriam em um manual de empresa. Ele se sentava atrás de uma enorme escrivaninha de carvalho, que já pertencia a um magistrado italiano corrupto, um troféu apropriado para um homem que construíra seu reino fora da lei. Aos 35 anos, Dante Moretti era tudo o que seus inimigos temiam e seus aliados respeitavam. Alto e ombros largos, com um físico que vinha da necessidade e não da vaidade, ele se movia pelo mundo com a confiança de alguém que conhecia seu próprio poder. Seu rosto era cheio de ângulos agudos e linhas duras, um nariz romano que falava de sangue siciliano antigo, e olhos tão escuros que pareciam negros em certas luzes, olhos que testemunharam coisas que quebrariam homens comuns. Ele usava seu poder como usava seus ternos, sob medida, naturalmente, como se tivesse nascido para isso. O que, de certa forma, ele realmente tinha. A família Moretti governava o submundo de Nova York há 3 gerações, e Dante herdara não apenas um império, mas um legado escrito em sangue e violência. Seu cabelo, escuro como uma noite sem lua, estava puxado para trás da testa,
e uma cicatriz corria pela mandíbula esquerda, lembrança de seu primeiro assassinato, a noite em que conquistou seu lugar ao lado do pai aos 17 anos. Agora, 18 anos depois, ele se sentava sozinho em seu santuário no armazém, revisando relatórios sobre uma ameaça que crescia como um câncer dentro de sua organização. A família Calabrese, rivais de Boston que há anos cobiçavam o território de Nova York, havia feito seu movimento. Antônio Calabrese, um homem cuja crueldade era lendária mesmo em um mundo onde a violência era moeda, declarara guerra. Não abertamente, não de uma forma que chamasse a atenção federal, mas nas sombras, onde homens como eles operavam melhor. Encomendas haviam sido interceptadas, dinheiro roubado, e 3 dos homens de Dante haviam desaparecido, seus corpos posteriormente encontrados em locais projetados para enviar mensagens. A mensagem era clara. Antônio queria o trono de Dante e estava disposto a queimar tudo para obtê-lo. O que preocupava Dante mais do que os ataques em si eram as informações de inteligência, sugerindo que Antônio havia plantado alguém dentro de sua organização. Um espião, um traidor, alguém próximo o suficiente para conhecer rotas de envio e detalhes de segurança. Alguém próximo o suficiente para destruir tudo o que Dante havia construído por dentro. A porta do armazém se abriu com um pesado som metálico, e Marco Vitelli entrou, o amigo mais antigo e tenente de maior confiança de Dante. Marco era mais baixo que Dante, mas 2 vezes mais largo, construído como um touro, com um rosto que havia sido quebrado e reconstruído tantas vezes que parecia um mapa de velhas guerras. Ele estava com Dante desde que eram crianças nas ruas da Little Italy, e não havia ninguém em quem Dante confiasse mais. «Chefe», disse Marco, com a voz áspera como cascalho. «Conseguimos ela». Dante levantou os olhos dos papéis espalhados pela mesa, seus olhos escuros estreitando. «Você tem certeza?» Os homens de Calabrese foram vistos vigiando seu prédio por 3 dias. Hoje à noite, ela apareceu no seu clube usando um vestido que custa mais do que o aluguel de muita gente, perguntando pelo senhor especificamente ao barman. Marco deixou uma pasta cair na mesa com um baque pesado. O nome dela é Isabela Romano. 23 anos, sem família que conseguimos encontrar. Nenhum histórico que faça sentido. Ela apareceu em Nova York há 6 meses como um fantasma. Tudo nela grita plantada. Dante abriu a pasta e sua respiração falhou apesar de si mesmo. As fotos de vigilância mostravam uma jovem de beleza extraordinária. Uma beleza quase irreal em sua perfeição. Cabelos longos e escuros, que caíam em ondas além dos ombros. Pele oliva que brilhava mesmo no flash cruel das câmeras. E olhos, mesmo nas fotos granuladas, ele podia ver que eram incomuns, um verde marcante que parecia capturar a luz como esmeraldas. Ela vestia um vestido preto que delineava curvas que fariam um santo reconsiderar seus votos, e seu rosto, havia algo nele que fez Dante hesitar. Uma inocência, uma vulnerabilidade que parecia contradizer o que ela supostamente era. «Onde ela está agora?» Dante perguntou, a voz não traindo nada da estranha agitação que sentia ao olhar para a fotografia dela. «No andar de baixo, na sala de detenção. Ela veio ao clube hoje à noite, exatamente como sabíamos que viria. Pegamos ela no beco dos fundos, limpa, sem testemunhas». Marco se encostou na mesa, braços cruzados. «Quer que eu cuide disso? Descubra quem a enviou, o que ela sabe». Dante se levantou, fechando a pasta, mas incapaz de desviar os olhos da imagem da garota que era, ou a arma de seu inimigo, ou o erro de seu inimigo. «Não», disse ele, a voz carregando o peso de uma decisão que não conseguia nomear. «Vou lidar com essa pessoalmente». Algo em seu instinto dizia que essa garota era diferente,
perigosa de uma forma que não tinha nada a ver com balas ou lâminas. Enquanto caminhava em direção às escadas que o levariam até onde ela estava sendo mantida, Dante Moretti não tinha ideia de que as próximas horas mudariam tudo o que ele achava saber sobre poder, confiança e a diferença entre tomar e receber. O predador mais perigoso do submundo de Nova York estava prestes a se deparar com a única presa capaz de colocá-lo de joelhos. A sala de detenção era exatamente o que o nome sugeria: um espaço projetado para manter pessoas que precisavam responder perguntas que não queriam responder. Paredes de concreto nu, pintadas de cinza, que pareciam absorver a luz em vez de refletir. Uma única cadeira de metal, parafusada ao chão no centro, e uma mesa que havia visto sua cota de sangue ao longo dos anos. Uma única lâmpada pendia do teto, projetando sombras severas que faziam tudo parecer uma fotografia de cena de crime. Ali, homens vinham para confessar ou morrer, às vezes ambos. Isabela Romano estava sentada naquela cadeira, as mãos amarradas à frente com zíperes, e apesar do medo que Dante podia ver tremendo em seu corpo como um terremoto, ela mantinha a cabeça erguida. O vestido preto que usava no clube estava rasgado no ombro, onde os homens de Marco a haviam agarrado, e a maquiagem cuidadosamente aplicada estava borrada pelas lágrimas que ela claramente tentara esconder. Mas eram os olhos dela que atingiram Dante ao entrar na sala. Aqueles extraordinários olhos verdes, brilhantes mesmo na luz fraca. Olhos que não continham o cálculo de um agente treinado, mas o puro terror de alguém que, de repente, percebe que está em uma situação muito além de sua compreensão. Ela olhou para cima quando ele entrou, e Dante observou sua reação cuidadosamente. Este era o momento que lhe diria o que precisava saber. Operativos treinados, mesmo jovens atraentes, enviados para seduzir e se infiltrar em uma organização, tinham sinais claros quando se deparavam com seu alvo. Um lampejo de reconhecimento, um momento de firmeza por baixo do medo, um cálculo de ângulos e oportunidades. Mas Isabela Romano não fez nada disso. Em vez disso, seus olhos se arregalaram com um medo tão genuíno que algo se contorceu desconfortavelmente no peito de Dante. Sua respiração acelerou, suas pupilas se dilataram, e quando tentou falar, sua voz saiu quase como um sussurro. "Por favor", disse ela, e aquela única palavra carregava o peso de um terror absoluto. "Por favor, eu não sei o que está acontecendo. Deve haver algum engano." Dante puxou a cadeira à sua frente, as pernas de metal raspando no concreto, com um som como uma faca sendo afiada. Ele se sentou lentamente, deliberadamente, deixando que ela absorvesse cada centímetro dele. O terno caro que não escondia completamente a violência em sua estrutura, a cicatriz em sua mandíbula, o frio em seus olhos, vindo de anos, fazendo coisas que a maioria das pessoas não podia imaginar. Ele queria que ela tivesse medo. Medo de pessoas dizendo a verdade. "Um engano", repetiu ele, a voz baixa e perigosa, do tipo que fazia homens crescidos chorar. "Você aparece no meu clube perguntando especificamente por mim, usando um vestido feito para chamar atenção. Você está em Nova York há 6 meses, sem histórico, sem família, sem razão para estar aqui. E você acha que isso é um engano?" A respiração de Isabela agora estava mais rápida, seu peito subindo e descendo de uma forma que atraía os olhos dele, apesar de sua intenção de permanecer clínico. "Eu só estava procurando trabalho", disse ela, a voz trêmula. "O barman disse. Ele disse que às vezes você contratava garotas para trabalhar em festas privadas. Eu precisava de dinheiro. Só isso. Juro, eu não sei nada sobre o que quer que você ache que eu fiz." Dante inclinou-se para a frente, os cotovelos sobre os joelhos, o rosto a centímetros do dela.
Ele podia senti-la agora. Não o perfume intenso que esperava, mas algo mais suave. Baunilha e suor do medo. E algo mais. Algo que lhe lembrava a inocência de coisas que ele havia perdido há tanto tempo que tinha esquecido que existiam. Diga-me quem te enviou, disse ele, a voz ainda mais baixa, um rosnado de predador. Diga-me o que Antônio Calabrese prometeu a você, quanto ele está pagando para você se aproximar de mim. Diga agora, e talvez eu deixe você sair daqui. O nome Calabrese não significava nada para ela. Ele podia ver em seus olhos. Nenhum lampejo de reconhecimento, nenhum sinal. Apenas mais confusão sobreposta ao medo. Ou ela era a melhor atriz que ele já tinha visto. Ou Marco havia cometido um erro catastrófico de julgamento. Eu não sei quem é, Isabela sussurrou, lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto, deixando rastros na maquiagem, como chuva em uma janela suja. Eu não sei nada. Sou apenas uma garçonete tentando pagar o aluguel. Por favor.